Estados Unidos dispostos a defenderem os seus interesses na Guiana e impedir uma invasão da Venezuela. Tudo isso viria através da instalação de uma base militar dentro do território da Guiana, que, só lembrando, faz fronteira com o Brasil. E como fica justamente o nosso país nessa história? Devemos aceitar uma base militar de uma potência estrangeira exatamente na nossa fronteira norte, dentro da região amazônica? Para você entender que história é essa, confere aí o episódio de hoje. Fala galera, Toby na área com mais um Atualizei no Ar. E a tensão na América do Sul continua subindo devido ao plebiscito que Nicolás Maduro vai fazer na Venezuela e com as manifestações dos Estados Unidos de defenderem o país sul-americano. Na verdade, defender os próprios interesses dos Estados Unidos. Antes de mostrar aí as reportagens que eu separei para você no dia de hoje, claro, deixa eu pedir para você que ainda não está inscrito aqui no canal. Tanto você que é novo, quanto você que já acompanha há tempos aqui o canal, mas ainda não se inscreveu, dá essa força e essa moral, clica no botãozão vermelho aqui embaixo e ajude a gente a chegar aos 100 mil inscritos. Já passamos da barreira dos 80 mil e temos como grande meta chegar aos 100 mil inscritos ainda esse ano. Mas agora, com a sua ajuda agora, com a sua inscrição nesse momento, já vai faltar bem menos. Conto com a sua ajuda, obrigado de coração e bora para as manchetes que eu separei para você no dia de hoje. Primeira delas, o Globo diz assim, e olha que importante: Guiana estuda instalar bases militares com apoio estrangeiro em área reivindicada pela Venezuela. É claro que a Guiana iria fazer isso. Isso é uma atitude até um tanto quanto óbvia e previsível. A Guiana não tem a menor chance de lutar contra a Venezuela. Se for fazer uma comparação direta ali, um X1 entre as duas nações em nível de poderio militar, a Venezuela seria uma superpotência, enquanto a Guiana é basicamente um exército amador. Nenhum exército profissional de defesa permanente a Guiana tem, ou seja, seria uma guerra fácil e uma situação extremamente simples para a Venezuela poder dominar a Guiana, a não ser que potências estrangeiras entrem na jogada, Estados Unidos ou quem sabe até mesmo o Brasil. Será que o Brasil ficaria do lado de quem? Da Guiana ou da Venezuela? Principalmente levando em consideração o governo de extrema esquerda que governa o Brasil no atual momento. Sim, estou falando dele mesmo, anão diplomático, o Lula. Lembrando que ele é aliado incondicional da Venezuela. Brasil que havia cortado relações diplomáticas com a Venezuela no governo anterior do Bolsonaro, mas assim que o Lula assumiu a presidência, restaurou completamente as ligações, inclusive convidou, o Maduro para vir aqui ao Brasil para a posse do Lula e em outros momentos. Então, como seria a situação do Brasil? Já falei no vídeo passado, na minha opinião, o Brasil tem que ficar no caminho do meio. Na verdade, o Brasil precisa trabalhar para que essa invasão, em hipótese alguma, aconteça, porque isso traria graves prejuízos para o nosso país. Mas bem, vamos para as letrinhas pequenas aí para você entender o que disse o vice-presidente da Guiana a respeito da instalação dessa base militar que visa a defesa do território da Guiana, justamente aquela parte que é mais rica em petróleo. Se liga aí, abre aspas para o vice-presidente. Nunca tivemos interessados em bases militares, mas temos que proteger o nosso interesse nacional, disse o vice-presidente da Guiana numa coletiva de imprensa. Abre aspas novamente. Temos interesse de manter a paz no nosso país e nas nossas fronteiras, mas temos trabalhado com os nossos aliados para garantir um plano para todas as eventualidades, fecha aspas. É claro, agora, a partir das ameaças do Nicolás Maduro, que claramente quer desviar a atenção da própria população venezuelana quanto do mundo para as graves crises que existem, aliás, para a grave crise que existe dentro da Venezuela e também para os cometimentos de crime contra os direitos humanos que lá existem. A Venezuela vive uma crise gravíssima, tanto econômica, quanto social, quanto política. Ele vive essas três crises. E o Nicolás Maduro se segura no cargo com unhas e dentes, fazendo o quê? Comprando as Forças Armadas. São as Forças Armadas da Venezuela que mantêm o ditador Maduro no poder e elas são
compradas, ou seja, podemos dizer que a Venezuela tem talvez uma das forças armadas mais corruptas do mundo que apoiam esse ditatorzinho aí de uma república de bananas, que é o que se trata hoje a Venezuela, o seu exército e infelizmente um país como um todo, um país que é muito importante, mas depois do regime de Hugo Chávez e agora de Nicolás Maduro, claramente se transforma numa república de bananas. Seguindo aqui, mais uma vez, abre aspas para o vice-presidente. Teremos duas equipes do Departamento de Defesa dos Estados Unidos visitando na próxima semana e depois várias visitas em dezembro. Olha isso aqui. E representação de alto nível. Todas as opções disponíveis serão aproveitadas, fecha aspas. Então é claramente a Guiana já se colocando à disposição, cedendo o seu território para a instalação de uma base militar norte-americana. E não tenha dúvida, os Estados Unidos, viciados como são em petróleo, algo que hoje a Guiana tem de sobra, os Estados Unidos vai fazer de tudo para defender essa importante fonte de petróleo para o seu território, para o seu país. A Venezuela, nesse caso, não terá nem chance, a não ser que o Nicolás Maduro haja de forma preventiva, ele haja antes que a instalação dessa base militar possa acontecer efetivamente. Você aí acredita que o Maduro teria esse nível de audácia ou simplesmente ele está querendo desviar a atenção dos problemas? Isso é basicamente retórica. Ou de repente ele vai fazer como o Vladimir Putin, daqui a pouco começa aí a colocar as suas tropas na fronteira, ameaçando de fato uma invasão, porque claro, galera, a invasão não acontece assim do dia para a noite. Mas e a situação do Brasil? Devemos permitir que isso aconteça? Já já eu falo do Brasil e o que eu penso a respeito disso. Vamos aí para a segunda reportagem que eu separei para você no dia de hoje, que fala exatamente das ações práticas que os Estados Unidos têm tomado. Na reportagem passada você viu o interesse da Guiana, inclusive com visitas já agendadas ainda para esse mês e para o mês que vem para a viabilidade dessa instalação. Agora vamos ver a embaixadora dos Estados Unidos na Guiana e o que ela tem falado. O Brasil de fato diz assim no seu título: Estados Unidos prometem fortalecer defesa da Guiana após Venezuela reivindicar território na fronteira. Então é uma manifestação clara e inconteste dos Estados Unidos dizendo que nós vamos proteger a Guiana. Como? Bom, a base militar é uma forma de dissuadir as questões que a Venezuela tem, as falas, né, do Nicolás Maduro e as ações que ele pretende tomar. Agora, será que os Estados Unidos enviariam de fato soldados para colocar ali e lutar contra os soldados da Venezuela? Isso aí geraria um conflito de grande proporção regional, inclusive envolvendo outras potências. Mas vamos lá para as letrinhas pequenas, o que diz aqui a reportagem. A nova embaixadora dos Estados Unidos na Guiana disse que o Washington deve fortalecer as relações em matéria, se liga, de defesa e segurança com os países ou com o país sul-americano. As declarações ocorreram durante cerimônia de recepção, justamente da diplomata, que entregou suas credenciais diplomáticas no final de outubro e acaba de assumir o posto, ou seja, os Estados Unidos têm uma nova diplomata, uma nova embaixadora na Guiana, que talvez seja uma embaixadora especial justamente para tratar desse caso. Abre aspas aí para a embaixadora. Junto com a equipe da Embaixada dos Estados Unidos, vou trabalhar para apoiar a nossa parceria bilateral em defesa que fortalecerá nossos objetivos comuns em segurança. Agora se liga nessa parte que eu marquei para você aqui, ó. Abordará ameaças transversais, ou seja, né, de fora da Guiana e dos Estados Unidos, e avançará em matéria de segurança regional. Ou seja, é muito claro o recado. O Nicolás Maduro ou Venezuela, fica na sua, que se você vier para cá, nós vamos acabar com você, com o seu exército e simplesmente vamos te tirar do cargo. Aliás, é algo que os Estados Unidos, há tempos quer fazer, tirar o Nicolás Maduro do cargo de presidente da Venezuela. Não sei se você se lembra, o governo passado, Donald Trump, chegou até mesmo a reconhecer o Guaidó como o verdadeiro líder da Venezuela, ele que não teve expressividade nenhuma e hoje já nem se fala mais de Guaidó. E sabe o que fez tudo isso aí mudar? A crise, né, lá
E ela foi muito importante para que os Estados Unidos precisassem justamente do petróleo da Venezuela e os embargos ficassem mais flexíveis, digamos assim. Bom, mas agora vamos falar do Brasil. O que eu penso a respeito disso e quais são os riscos do Brasil? O Brasil já enviou uma coluna de blindados lá para a região de Roraima, na fronteira com a Venezuela e com a Guiana, justamente para reforçar a fronteira e ficar de olho no que está acontecendo. Um general brasileiro já visitou a Guiana para reforçar a relação, nesse caso bilateral, entre Brasil e Guiana. Mas claro que, sendo o governo da Venezuela uma ditadura de esquerda e o governo brasileiro simplesmente um partido de extrema esquerda que governa o país, o Lula vai fazer de tudo para não permitir que o Nicolás Maduro saia mal dessa situação. Eu não acredito que o Lula e o governo brasileiro, principalmente porque nesse caso os militares vão estar no meio, eu não acredito que o Lula vai apoiar uma invasão da Venezuela, mas ele vai tentar de todas as formas ajudar a Venezuela a sair dessa situação sem que fique muito feio para ela. Com relação à instalação da base militar dos Estados Unidos na região da Guiana, eu sou completamente contra, mas o Brasil só terá capacidade de impedir isso caso o Brasil forneça ajuda inconteste para a Guiana e que consiga, principalmente com a sua diplomacia, tirar da cabeça do Maduro e da Venezuela, de parte da população da Venezuela, essa ideia estapafúrdia de começar uma guerra justamente aqui na nossa fronteira. O Brasil precisa muito disso, até porque, como eu já disse no vídeo anterior, a entrada dos Estados Unidos de forma efetiva com uma base militar aqui nas nossas fronteiras, justamente na região amazônica, suscitaria por parte da Venezuela a possível instalação de bases militares ou da Rússia e mais possivelmente da China. Então nós teríamos duas potências com bases militares na fronteira do Brasil, na região mais sensível do nosso país hoje, que é a floresta amazônica. O Brasil tem que exercer o seu peso diplomático, nem que ele seja aqui na América do Sul, já que o governo brasileiro, o Lula, os partidos de extrema esquerda são claramente anões diplomáticos, e em especial o Lula. Que ele tenha o mínimo de habilidade e sensibilidade para impedir que uma guerra aconteça justamente aqui nas nossas fronteiras, que geraria um fluxo de refugiados absurdo e que poderia atrair para nossa fronteira superpotências na qual o Brasil não tem a menor condição de lutar. Bom, é isso que eu penso, mas claro, quero saber a sua opinião. O que você pensa a respeito disso? Coloca aqui nos comentários, lembrando do nosso código. Se você colocar 3 pontinhos no início do comentário, significa que você quer que eu reaja ao seu comentário na nossa live, que acontece sexta-feira, às 20 horas, aqui no YouTube. Então eu espero você lá. Mas para isso, para você ficar por dentro de tudo e receber todas as notificações, aí você vai fazer o seguinte, ó, você vai clicar bem aqui, ó, na logo do canal que está aparecendo aqui, vai badalar o sininho das notificações, vai deixar o seu comentário e, claro, você vai deixar o seu like, porque você já é de casa e ajuda demais a gente a conquistar toda a plataforma. Tamo junto, obrigado de coração por ter chegado até aqui, espero que você tenha ficado bem informado e amanhã eu volto com mais um episódio do Atualiza Aí. Beijo do Tobi e fui!